CBN Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. Diretamente aqui dos estúdios da CBN, presencialmente, Manuel Paiva. Que honra tê-lo você aqui com a gente. Muito bom dia para você. Bom dia, Luiz. Bom dia, Cazé. Bom dia a toda a equipe. Bom dia, senhores ouvintes e os nossos amigos do YouTube. Que bom estar aqui com vocês. E fica muito difícil quando a gente tem suceder nessa entrevista o professor Elcio. O professor Elcio, a sua riqueza de detalhes, ele escreveu o novo visual do Cazé, realmente está muito melhor. Ele subestimou o visual do Cazé, viu? Está muito melhor pessoalmente, né? Isso. Manuel, você esteve mais cedo lá, né, durante o Bom Dia Amazônia, junto da repórter Carolina Diniz, lá onde, na passarela, né, ali na Torquato Tapajós. Queria que você falasse pra gente como é que tá lá a situação, o que você pôde perceber dos agentes que já estão lá no local, por favor. Evidentemente, Luiz, é um transtorno muito grande para a principal via de Manaus, não é? Uhum. As pessoas que moram na Zona Norte, que moram na Zona Leste e que tem aquele escoamento pela Torquato, Tapajós, efetivamente elas vão sofrer mais um pouco quando se deslocarem de casa para o trabalho e de trabalho para casa. Evidentemente, essa fatalidade, esse acidente, essa ocorrência que ocorreu no final de semana, nos serve para uma coisa muito importante, Luiz, é refletir o que nós temos que fazer com a nossa cidade. O que nós temos que fazer e lutar para que as pessoas melhorem a sua condição. Hoje, as pessoas estão mais irritadas, as pessoas estão mais estressadas, as pessoas estão mais ansiosas, as pessoas estão efetivamente xingando todo mundo pelo trânsito caótico que se apresenta nessa cidade. E a Constantino, ela é o coração da cidade. A Constantino, Torquato Tapajós, é uma via que começa no porto de Manaus e vai até Itacoatiara, não é? Ou seja, é o principal eixo da cidade, é onde passa todo o transporte coletivo mais importante da cidade, onde a carga de Boa Vista chega, de Presidente Figueiredo, de Itacoatiara, da Venezuela, ou seja, é o principal corredor. Então, isso nos faz refletir muita coisa. Muita coisa, e quando a gente vê, daqui a 6 meses nós vamos ter uma solução para os nossos queridos pedestres, né? E hoje a gente verificou, né, os pedestres estão sendo, e aqui eu quero elogiar a equipe do IMMU, que foi ágil, trabalhou esses 2 dias efetivamente para que pudesse implantar um semáforo, pudesse implantar uma faixa de pedestre, pudesse colocar lá para operar o trânsito, os agentes de trânsito. Que bom se tivesse agente de trânsito, Luiz, para que nós pudéssemos atender aquele nosso ouvinte logo cedo, que diz, olha, mandem, pelo amor de Deus, um agente de trânsito aqui para a rótula do produtor, né? Porque lá tem uma obra importante. Era o Orlando César. Exatamente, o Orlando. Então, ou seja, de uma maneira apropriada. O quanto se faz falta o agente de trânsito, ele operando o sistema viário. Não ele multando atrás de uma árvore, não ele multando dentro dos shoppings, quem está usando ou não indevidamente os estacionamentos seletivos, mas ele operando esse trânsito nosso de cada dia para que ele pudesse. E aí a gente vê a deficiência da fiscalização, Luiz. É preciso ter mais agentes, é preciso mais presença do poder público, é preciso mais diálogo com a população e é preciso facilitar a vida das pessoas. Seria o caso de implementar aí algum concurso público? Qual é a força do IMU de agentes? Porque a cidade está crescendo, né? Daqui a algum tempo já é previsto que os veículos aqui de Manaus vão, com certeza, aumentarem, e aí a dificuldade de trânsito vai ficar insuportável mais ainda do que já é. Mais gente vai ter mais tempo perdendo no trânsito por causa de engarrafamento, ficando mais chateado, né? Afetando aí a vida pessoal da pessoa, ficando mais ansiosa, essas situações desagradáveis que quem enfrenta o trânsito todo dia, inclusive quem trabalha, principalmente quem trabalha, os condutores que trabalham no trânsito com veículos enfrentam. Olha, Luiz, olha só, nós estamos falando dos veículos de carga. Os veículos de carga, eles são de uma extrema importância, tanto quanto o transporte coletivo, eles são importantes para a cidade, porque eles transportam a carga.
eles transportam a economia, os serviços, para a indústria, para o comércio, para os prestadores de serviços. Então, é um setor muito importante que merece todo o carinho e toda a qualidade. Ora, há 10 anos atrás, mais de 10 anos, sabe, Luiz? No censo de 2020, no censo de 2010, porque o outro censo foi 2022, nós já tínhamos uma defasagem na cidade de quase 3 vezes mais a necessidade dos atuais agentes de trânsito. Né? Hoje, pela frota, a região metropolitana de Manaus, mais Manaus todinha, que nós contamos isso porque os veículos vêm circular aqui, nós já temos mais de 1 milhão de veículos. Evidentemente que nós necessitaríamos pelo menos de 1.000 agentes de trânsito. Nós só temos um pouco mais de 300. Né? Eles são insuficientes. Não se dá para fazer um trabalho de cobertura, de operação do sistema viário, porque o agente de trânsito, a gente volta a tocar nisso, ele é para operar o trânsito. Para fiscalizar o trânsito presencialmente através de uma blitz antecipada. A fiscalização, o gerenciamento da fiscalização tem que ser via eletrônica. Essa cidade já está muito grande. É através da barreira eletrônica, é através do controlador de velocidade, é através daquele aparelho que mede você está furando ou não o sinal, você está utilizando a faixa de pedestre, você está com uma velocidade adequada, ou seja, esse complexo eletrônico numa grande central que ele possa mudar o tempo do semáforo, no semáforo inteligente, para ir soltando, desengarrafar. Luiz, quando nós formos, eu sempre passo, quando eu quero pagar penitência, eu vou para frente de um banco no Boulevard, para ver o quanto os nossos amigos de baixa mobilidade, as mulheres grávidas, os deficientes, sofrem para atravessar aquele vão do Boulevard Álvaro Maia, onde tem 3 pistas de um sentido, 3 pistas do outro sentido, um canteiro central de quase 8 metros de largura e tem apenas 20 segundos para as pessoas atravessarem. E ali eu não vejo nenhum agente de trânsito para atravessar. Quem tem que ter pressa aí, no caso, é o cidadão. Na realidade, o The Flash. Né? Eu lembro muito daquele né, o Sonic, lembra? O Sonic. Você lembra do Sonic? Sonic, sim. Né? Ele atravessaria aquilo 20 segundos de uma maneira excepcional. Né? Mas a população sofre. Então, essa é a grande necessidade quando você aponta a escassez, a deficiência numérica, presencial, e de uma cobertura da cidade do agente de trânsito. E, Manuel, fala pra gente, não é a primeira vez que isso acontece em uma passarela, já aconteceram outras vezes, certo? Perfeito. Já aconteceu naquela passarela da Altasmirim, campeão de terra e mar, de acidentes. Luiz, eu quero apenas observar uma coisa, tá? No último mês, até o mês de junho, nesses 6 primeiros meses, o IMMU divulgou de que as vias mais perigosas que se apresentam na cidade, né? A primeira ainda continua sendo a Estrada do Turismo, que é uma rodovia estadual, né? Ela que liga lá o Tarumã até a Ponta Negra. A segunda via mais perigosa, que está matando mais gente, é a Constantino Neri, o eixo exatamente da Torquato Tapajós, não é? Tá certo? E você veja bem, Luiz, quando a gente fala nesse eixo Constantino Neri, nós temos que, além de ter acontecido isso na Altasmirim, numa passarela, a cidade é cheia de passarelas. Sim. Ela não tem passarela suficiente porque ainda tem pedestre que está sendo atropelado por falta de atravessar a via numa condição de segurança muito mais tranquila. Não é? Precisa-se de mais passagens, precisa-se de mais prioridade ao pedestre, principalmente elas com elevador, para que o deficiente possa usar. Não é? Então, nós precisamos mais. Significa, Luiz, que o poder público ele já necessita de fazer um plano efetivamente de orientação, de aviso, para que sirva isso para os centros de formações de condutores que estão hoje preparando uma mão de obra que é com acesso à carteira D, que são os motoristas profissionais de carga, da grande carreta, né, dos containers, enfim, né, para que eles tenham orientação por onde é mais seguro eles passarem. Rotas que eles possam utilizar na cidade,
leste-oeste, norte-sul, para que eles não tenham esse transtorno de levar perigo à população e eles ficarem engatados no meio. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as empresas de logística que são sediadas aqui, e me parece que esse rapaz que aconteceu o acidente, a empresa não é local, ele não é local, ou seja, a falta da informação generalizada, compartilhada, para que o limite ali, apesar de ser uma altura até superior à mínima necessária, o IMMU já colocou isso, aquele motorista não estava informado, nem pela empresa, nem pelo sindicato laboral dele, de que aquilo era um ponto de referência. Então, o poder público, ele precisa. Ele fez isso, Luiz, há 7 anos atrás, em relação à tonelagem. Né? Tantas tonelagens não pode passar pelo V8, não pode passar pelo centro, não pode passar pela rua tal, o horário tem que ser esse, eles têm que, na Torquato, no V8 ele tem que andar pela direita, a velocidade assim, e normalmente está se fazendo blitz antecipada para ver as condições do veículo, e isso diminuiu até esses índices de acidentes que estavam dando com muita frequência na Rodrigo Otávio. Não é? Então, lá tem uma legislação, nessas ruas, quanto à tonelagem. Já é importante, Luiz, que se faça uma regulamentação para as passagens de nível, para a altura. Tanto para passagem de nível para passarela, como para a passagem de nível. Por quê? Porque só naquele complexo Constantino Neri, entrada do São Jorge ali, efetivamente já ocorreram mais de 8 acidentes. Ali não é mais imprudência, ali já é efetivamente uma falta de informação, uma falta de opção, uma falta de rota de fuga, uma falta de como eu vou desviar, que alternativas eu teria no sistema viário. Porque, Luiz, não basta só dizer, você não anda por aqui. Que opção eu tenho? Por quê? A economia não pode parar. Não é? É importante que a gente faça isso. O polo precisa ser abastecido. O polo industrial precisa, o comércio precisa. O comércio é o responsável por mais de 60% da empregabilidade na nossa cidade. Né? O polo industrial é isso que todos nós lutamos, para que ele seja cada vez mais a sua infraestrutura melhorada, para que se possa produzir mais e gerar mais emprego. Ora, esses mínimos esse transtorno, evidentemente, não cabe mais uma cidade de 2 milhões de habitantes, onde está lá uma região metropolitana no entorno, ela está sendo ainda direcionada, se agindo como se fosse uma Manaus lá dos anos 70. É inadmissível isso. Nós não podemos nos conformar. O poder público tem que agir. E, Manuel, sobre o que pode melhorar, né, essa situação, você falou sobre oferecer rotas alternativas, né? Você poderia dar exemplos de rotas aí alternativas? Por exemplo, eu acho o seguinte, olha, uma grande via que foi feita agora pelo governo do estado e que está complementando o grande anel viário metropolitano. Esse anel viário metropolitano, ele liga ao Distrito 1, Distrito 2, ele liga o final da Zona Leste, lá no Musa, ele passa pela Rua José Henriques, vai até o Complexo Joelza, ele continua naquele anel metropolitano que se chamou de Rapidão, que passa até pelo Civan e que vai até a Estrada da Ponta Negra. Você veja que é o grande laço, a grande opção que nós teremos para a circulação de veículos de grande porte, de grande tonelagem e mais, Luiz, de dimensões superiores àquelas que normalmente na zona urbana, no centro nevrálgico, como uma Constantino Neri tem que ser. Né? Ou seja, essas rotas alternativas, estão ligando ao Porto Chibatão, ao grande superterminais, liga ao Distrito 1, liga ao Teca 1, vai para a M070, vai para a M010, vai para a BR-319, vai para a região metropolitana de Manaus, vai também para a BR-319 através do Distrito 1, ou seja, é o grande anel. A concepção dele, que foi feita pelo governo do estado em 2010, foi com esse objetivo: tirar do centro nervoso a circulação de veículos pesados, de alta tonelagem, de volumes distorcidos ou acima do normal.
E isso tem que ser disciplinado, isso tem que ser operado. E aí, Luiz, basta-se, volta naquilo que você levantou. É preciso que nós tenhamos agentes para operar esse trânsito, agentes para orientar esse trânsito, agentes para impedir em determinados pontos que carretas como essa não circulem. Ou seja, está acima daquele, em pontos antes de chegar na zona urbana. Né? Do aeroporto de Manaus ou da Barreira, olha lá, a partir daqui você tem essa opção, ali naquela bifurcação, a M070 ou a M010 com a José Henriques. Ali você pega o rapidão, para a direita ou para a esquerda. Você não entra, não vem para a cidade pela Constantino, pela Torquato. Não é? Ali tem que ter um posto de fiscalização mais avançado. Se passar, prende, multa, faz o que a lei já permite e que se faça. Isso tem que ser diariamente, isso tem que ser dioturnamente, para evitar esses abusos. E quem for pego tem que ser divulgado. O que fizeram com esse infrator? O que fizeram com esse que não respeita uma regra que é da cidade e que pode trazer transtornos? É uma opinião que eu vejo que em qualquer cidade se pratica isso. Em qualquer rodovia federal se pratica isso. Em qualquer rodovia nesse estado, nesse país, se pratica isso. Isso é normal. Agora, é preciso fiscalizar. É isso. Manuel Paiva, muito obrigado pela presença aqui. Um ótimo dia, um ótimo trabalho. Obrigado, Luiz. Parabéns pela condução. A CBN está cobrindo, a Rede Amazônica está cobrindo de uma maneira exemplar, educativa, informativa, que esse é o objetivo dela, de como nós temos que agir, como é que nós temos que, dando oportunidade para, elogiando o que a autoridade está fazendo, chamando a responsabilidade da autoridade, comprometendo o operador do trânsito, porque o trânsito é feito por todo mundo. Luiz, não tem um só culpado. Não tem só o motorista imprudente que faz. Existe todo um ambiente, uma cadeia de coisas. Uma cadeia, esse círculo, então estamos todos juntos e misturados no engarrafamento do trânsito nosso.